Nós vamos falar agora sobre o livro Vencendo o Passado para Viver o Futuro. Gostei desse título, eu ainda não li o livro não, mas eu já gostei desse título, eu achei forte. Vou conversar com o apóstolo Paulo Valesco, da Igreja Semeando Amor, que está fazendo 8 anos hoje, de Campos dos Goitacazes, um projeto que tem como objetivo abençoar vidas que hoje estão frustradas e angustiadas aí por dores provocadas aí no passado. Hoje é dia de festa, pastor. Hoje é dia de festa, cara. Parabéns, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui, viu? Com todos vocês aí de casa também. É uma honra para nós estar aqui. Ainda mais nesse dia tão especial. Que delícia! 8 anos hoje da Semeando Amor, 8 anos. Glória a Deus, glória a Deus. E, gente, eu vou contar aqui, em confidências, hoje de tudo um pouco. Eu estava aqui no intervalo com o Serginho e observei uns olhares profundos do pastor para a nossa querida cantora Damiana. Por que será? Eu observei assim, rolando um clima. Por que será? Há quanto tempo que rola esse clima? Há 19 anos rola esse clima. Uau, que gracinha, Deus abençoe. Vocês são e casados há quanto tempo? Nós somos casados há 13 anos. 14 anos. Ó, tá esquecendo a Olha data. lá, tá esquecendo a data. Completamos esse mês 14 anos, ela já está esquecendo. Eu vou na nossa filha, amor. Vou na porque nossa tá filha. recente demais já? Olha lá, eu gosto de ver uns homens conectadíssimos com datas, Isso, com o tempo. Mas tem que ter, tem que E ser. são quantos filhos? São 3 filhos. Por enquanto. Biológicos. Gente. Na fé tem 2.000 lá nos acompanhando agora. Olha pra você ver. E diz Damiana que é por enquanto que ela quer mais menino. Por enquanto, né, amor? Por enquanto? Por enquanto. Ela fica me pressionando, Carol. Ela já formou até uma torcida organizada que fica botando pressão em mim. Mais um. Menino, olha, esse tipo de mulher como a sua não tá algo muito comum no mercado, não. Então você aproveita, viu? É verdade. Porque é bênção de Deus. É verdade, é benção, é benção. É mãe, é pastor, é levita, é esposa, é amiga. Glória a Deus, glória a Deus. E conta pra gente, eu amei esse título. Gostou do título? Gostei. Então você vai ler e vai... Eu gosto de aquelas frases que marcam. Não só que é marcante, mas algo que nos transforma e me dá curiosidade. Conta um pouquinho sobre vencendo o passado para viver o futuro. Então, esse título forte é exatamente para causar isso que já causou em você. Impacto. É para causar impacto, é para chamar atenção. Que o intuito desse livro é exatamente falar ao coração daqueles que já perderam a esperança, daqueles que perderam a motivação pela vida, daqueles que não têm mais sonhos, que não têm mais projetos. Porque com o desenrolar do ministério ao longo desses 8 anos de Semeando Amor, nós temos percebido, Carol, que a vida não acaba quando a morte chega, não. Mas a vida acaba quando as pessoas deixam de sonhar, deixam de ter projetos, deixam de ter uma perspectiva de um futuro melhor. E muitas dessas pessoas já não conseguem mais sonhar exatamente porque estão acorrentadas ainda ao passado. Não conseguem viver nem o presente, muito menos o futuro, porque ainda estão com correntes que as prendem ao passado. É como o barco da vida, que não consegue navegar porque está ancorado no passado. Pessoas que não conseguem vencer, que não conseguem romper. Eu tenho certeza que nesse exato momento tem muitas pessoas acompanhando esse programa. E também dentro das igrejas evangélicas, que dentro das igrejas evangélicas também muitas pessoas vivendo essa realidade. Não é? Quer sorrir, mas muitas vezes o sorriso que traz estampado no rosto não reflete a verdade do coração. Sorrir para não chorar, como se diz o ditado. É verdade. Mas existe uma saída, existe uma solução. E o maior desafio desse livro foi comprimir o conteúdo. Porque se você já percebeu, ele tem apenas 47 páginas. Eu observei. 47 páginas. Porque uma pessoa com depressão... Com uma boa letra... Isso. Eu não consigo imaginar uma pessoa depressiva recebendo um livro de 150 páginas na mão e lendo. É verdade. A pessoa já não tem mais ânimo, a pessoa não tem coragem para nada. A pessoa, por muitas vezes, não quer nem sair do quarto. Então, quando chegamos com um livro de 150, 200 páginas, essa pessoa olha, até agradece. Nossa, que bom seria se eu tivesse ânimo para ler esse livro. Exatamente, mas vai guardar. Mas através desse curto livro, Deus já tem transformado muitas vidas. Vários já são os testemunhos, e inclusive testemunho de pessoas que mandam mensagem assim: apóstolo,
há muito tempo eu não consigo ler um livro inteiro. Eu começo e paro, mas esse eu fui até o final. Aí já, a frustração já vai diminuindo. Exatamente. A frustração já começa a diminuir nesse momento. A pessoa consegue realizar alguma coisa. Não conseguia realizar nada, não conseguia colocar nenhuma ideia em prática, mas agora já começa pelas pequenas coisas a estar diante um desafio e vencer. O desafio de ler um livro até o final. E quando lê, se apaixona. Que bênção. Eu tô dando uma folheada aqui, né? Porque é claro que eu não vou perder a oportunidade. E estava vencendo o passado através da desintoxicação. Achei interessante. Exatamente. Porque para que eu seja quem Deus quer que eu seja, eu preciso deixar de ser quem eu era. E eu uso o exemplo da vida de Moisés, por exemplo. Né? Um grande líder, mas que nem sempre foi assim. Moisés foi criado dentro do Egito, dentro do palácio, né? Vestindo as roupas do Egito, aprendendo todo o costume do Egito. Durante 40 anos ele fica assim. Mas Deus tinha um propósito com a vida dele. Deus tinha um projeto para a vida dele. Só que não tinha como Deus realizar o sonho dele na vida de Moisés, Moisés vivendo daquele jeito. Moisés tem que sair do Egito, ficar 40 anos fora do Egito, exatamente desintoxicando. Deixando de ser quem ele era dentro do Egito, para passar a ser quem Deus queria que ele fosse. E tem muitas pessoas que precisam disso. Não tem como seguir em frente, não dá para levar as duas vidas unidas. Eu preciso deixar de ser quem eu era para passar a ser quem Deus quer que eu seja. Um novo foco, não é? Exatamente. Apóstolo? Eu fico pensando, onde tenho ministrado, a gente tem trabalhado muito sobre a identidade das pessoas. E eu sempre uso um espelho. E muitas pessoas fecham os olhos. Sim. E Deus sempre me fala assim, quanto mais ela fechar os olhos, mais ela vai estar presa no passado. Sim. A gente tem que abrir o olho e olhar para frente. Porque Deus tem um futuro, e o futuro na palavra dele, uma realidade. E é um sintoma da pessoa se fechar e ficar naquela ferida, né? Exatamente. Eu disse também nesse livro, eu costumo sempre falar que mexer no passado é como entrar no porão de uma casa. A gente nunca quer entrar lá. A gente sempre deixa para depois, vai procrastinando. Não, depois eu faço. Né? A gente não quer tomar aquela atitude e entrar naquele porão. Mas quando toma a atitude e entra nele, a gente começa a perceber o que a gente guarda naquele porão e a gente começa a entender que tem muita coisa que já não deveria estar ali. Deveria já ter sido jogada fora, desfeita há muito tempo. E com o nosso coração é assim também. A gente, quando começa a olhar para dentro, buscar aqui dentro uma resposta, por que eu não sou feliz? Por que eu não consigo avançar? Por que para algumas pessoas parece tão fácil e para mim não é? E por muitas vezes as pessoas procuram a resposta para a sua frustração no outro. Quando na verdade o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. O responsável pelas minhas frustrações não é a pessoa que fala mal de mim, não é aquele familiar que não me incentiva, não é aquela pessoa que não me dá o apoio que eu esperava, não. O responsável pelas minhas frustrações e também pelas minhas vitórias sou eu. Então eu preciso enxergar dentro de mim o que tem me impedido de vencer. E isso é como entrar num porão. É porque às vezes é mais fácil, como que o senhor vê, apóstolo? É mais fácil a gente culpar o outro do que a gente procurar a própria mudança em nós. Exatamente. Porque dói. Crescer dói, mas é bom. Dói. Vai passar por aquela questão de você ter que abrir mão de alguma coisa, ter que reconhecer que durante muitos anos pensou de forma errada, agiu de forma errada e hoje as pessoas não querem isso. Né? As pessoas não querem dar o braço a torcer. Exatamente. Mas eu vi que também aqui fala vencendo o passado pela mudança do processo mental. Exatamente. Porque se eu não pensar de forma diferente, eu não vou conseguir viver de forma diferente. Se eu acreditar que eu posso chegar até você, só um exemplo, Deus me leva lá na frente. Mas se eu não acreditar que eu posso chegar até você, nem no meio do caminho eu vou chegar, porque eu não vou dar o primeiro passo. Então você falou de algo muito interessante, o se olhar no espelho, estar na frente do espelho e fechar os olhos. Certo. E tem muitas pessoas que realmente vivem assim. Enquanto as pessoas estão falando de mim, isso não é tanto o problema não. O grande problema é quando eu olho no espelho e o meu espelho diz para mim que eu sou um fracassado. A imagem do espelho começa a dizer para mim que para mim não tem jeito. Isso está aqui dentro. Isso precisa ser vencido aqui dentro. E eu preciso enfrentar. Enquanto eu não enfrentar esse processo mental de derrota, eu não vou conseguir mudança. Aí eu pego como base aquilo que Jeremias falou. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança.
Mudar o processo mental através da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. E aqui fala até o último capítulo, vencendo, olhando para a promessa. Até ontem preguei para as mulheres no nosso culto na Lagoinha. Para as mulheres, promessa de Deus. A gente tem que viver focado na promessa. Exatamente. Quando eu olho para o problema que eu estou enfrentando e para mim, eu me frustro. Porque eu vou olhar para aquele problema e a impressão que eu vou ter é que ele é infinitamente maior do que a minha capacidade de vencê-lo. Mas se eu olho para o problema, olho para mim e analiso as promessas que Deus tem para mim, aí isso me motiva, isso me levanta. É assim que tem que acontecer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.